cada vez a tecnologia vai fazer mais parte do cotidiano de todos nós aí, né? As seguradoras, mais do que nunca, elas estão investindo muito nisso. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Via Contactos Podcast, lugar onde nós falamos sobre empreendedorismo, gestão, negócios, a vida real do empreendedor brasileiro, do empresário que cotidianamente ali luta e passa vários perrengues. Então aqui a gente fala muito da vida real. E a gente sempre traz profissionais, empresários de grande relevância que vão trazer conteúdos, que vão trazer informações aqui muito ricas para nós que somos empresários. E no dia de hoje nós vamos falar sobre seguros. Será que... O que eu preciso saber sobre seguros? Quais são os seguros que eu preciso saber que vão ajudar a minha empresa, os meus negócios? Até onde que isso é legal, que não é legal? E para falar sobre esse assunto que é tão rico, tão importante para nós empresários, meu amigo Fernando Caldeira, muito obrigado desde já por ter topado vir até aqui, compartilhar um pouco do seu conhecimento, da sua história, falar dos seus negócios. A gente já tem uma relação aí profissional de longa data, né, Fernando? Nossa, muito. Então, seja muito bem-vindo, obrigado por ter vindo até aqui. E eu queria pedir para você se apresentar, falar quem que é o Fernando, o que o Fernando faz, de onde o Fernando vem. E, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. A gente já se conhece há muito tempo e o convite foi muito bom, né? Legal a gente trocar essa ideia, falar sobre seguros, né? Sobre negócios. Bom, eu sou o Fernando, da FFJ Corretora de Seguros, eu sou sócio e corretor de seguros da empresa. A gente está no mercado desde 2011. Trabalhamos em vários ramos de seguros e benefícios, né? Então, a gente pode ajudar a empresa de diversas oportunidades aí, né? Legal, muito bom. E para começar o nosso bate-papo aqui, queria que você falasse sobre quais os seguros que uma empresa pode ter, que é importante, é relevante, que uma empresa precisa, preciso considerar esse ponto, e quando que uma empresa pode considerar e é legal uma empresa pensar sobre seguros. Quais que tem disponíveis aí, em que tipo de seguro que uma empresa pode ter? Tá, legal. Então, a empresa ela tem alguns seguros que são obrigatórios, né? Outros que são interessantes de ter dependendo do estágio da empresa, né? Então, assim, vamos imaginar a empresa a partir do momento que ela já aluga uma sala comercial. Alugou uma sala comercial, de imediato ela tem que fazer um seguro obrigatório, que é o seguro empresarial de incêndio da sala. Isso, todo contrato de locação tem essa obrigatoriedade. Então, aí a gente já entra nessa questão. Depois, no momento da locação também, pode acontecer da empresa não ter um fiador e ser necessária a contratação de um seguro fiança para a garantia da locação. Também nós podemos ajudar nesse momento. E aí começa o negócio em si, né? Vamos imaginar que é uma empresa que, dependendo da área de atuação dela, tem a obrigatoriedade do seguro de vida também, de acordo com a convenção coletiva. Aí a gente também pode ajudar nesse momento. Então, percebeu que são vários momentos que a gente atua, né? Aí, a partir do momento que a empresa já começa a ganhar corpo, e aí ela quer oferecer um plano de saúde para os seus colaboradores. Aí a gente pode ajudar também. Em algumas convenções coletivas, o plano de saúde é até obrigatório. Obrigatório? Tem algumas convenções que o plano é obrigatório. Por exemplo, na área no sindicato de bares e restaurantes, por exemplo, Sintoresp, é obrigatório, tanto de vida quanto de saúde. Então a gente atua também em planos de saúde. Eu diria que a FFJ é uma corretora multiramos, né? No mercado de seguros, o mercado é muito amplo. Então, tem corretoras que atuam por estratégia, atuam em 2, 3 ramos no máximo, né? Tanto que a gente tem parcerias com algumas corretoras, por exemplo, que atuam só na área de patrimonial, né? De seguro de carro e patrimonial. Quando ela tem que atuar na área de benefícios, ela não tem expertise, então ela direciona a demanda para a gente. Então, a gente tem parceria com algumas corretoras nesse sentido. Mas a gente, por estratégia também, a gente optou por trabalhar um pouco diferente. A gente tem expertise em vários ramos. Então, a gente, por exemplo, na empresa, como você perguntou, a gente já pode começar a atuar em várias situações. Legal. Então, desde do seguro, quando você aluga uma sala, porque é bastante importante a gente entender isso, né? Não é só alugar lá e pronto, acabou.
seguro do próprio colaborador ali, né? Seguro de vida, por exemplo. Sim. Até é que quando você contrata um estagiário, por exemplo, uma CE, uma NUB, eles mesmos já fazem esses seguros por ele lá, né? Em algumas situações, sim. Em algumas situações, sim. Mas você chega a fazer também de Chega. estagiário, assim, seguro de vida estagiário nesse sentido, né? Sim, nós temos vários escritórios de advogados, né, que são clientes nossos. Quando eles contratam estagiários, a gente que faz o seguro também de acidentes pessoais. Entendi. Porque aí, normalmente, contratam um CE, um NUB, eles já fazem por lá. Muitas vezes, Mas tem empresas que já fazem de forma separada também, né? Sim. Então, o seguro ali de alocação, seguro de vida do funcionário, seguro de saúde do funcionário. Sim. Estou esquecendo de mais algum que a gente falou aqui já? Não, o seguro empresarial a gente já falou, né? Que tem o seguro empresarial. de incêndio, né? Então, assim, e aí também tem a questão do... quando a empresa quer oferecer o benefício, né? Então, muitas vezes ela chegou ela ganhou corpo, né? De tal forma que ela fala, poxa, agora eu acho que já dá para a gente oferecer um benefício diferenciado para os nossos colaboradores. Ela opta por pagar, de repente, uma parte do plano de saúde ou integral. Aí a gente vai fazer um desenho de acordo com que a empresa está disposta a investir, né, nessa questão, que eu digo que é um investimento, não é nem um gasto, né? Porque quanto mais benefícios você traz para o seu colaborador, mais você retém esse talento, né? E é legal, inclusive a FFJ fez isso com a gente lá da Via Contact, né? Que foi muito bacana, o atendimento que a gente teve lá, impecável. E ajudou muito a gente lá a tomar essa decisão, né? Porque a gente chegou com uma demanda, né? Até contando aqui, um caso nosso aqui, né? Sim. A gente chegou com a demanda, a gente tá pensando em oferecer aqui o plano de saúde para os nossos colaboradores, como que a gente vai fazer, o que dá para fazer, o que não dá, Sim. Como que pode, qual que é a melhor corretora, vai para a Sul América, vai para o Bradesco, vai para o Notre Dame, vai para... Enfim. E quando uma empresa, por exemplo, busca uma corretora de seguros como a FFJ, com essa demanda, né? Poxa, eu estou pensando, eu preciso fazer um seguro aqui para o meu prédio, eu preciso levar um benefício a mais para o meu colaborador, porque eu quero levar ele ter esse benefício. Qual o tipo de análise de risco que é importante a empresa saber, o colaborador saber? Que tipo de análise tanto a empresa como a corretora fazem em conjunto? Certo. Bom, existem algumas situações, né? Por exemplo, a empresa está disposta a oferecer o plano de saúde para o funcionário, né? Mas a gente tem que analisar também o que a empresa vai investir, né? Se a empresa vai pagar uma parte do plano ou não, e o quanto o funcionário ele pode, se a empresa não vai pagar o plano integral, por exemplo, quanto que o funcionário ele pode pagar do bolso dele, né? Porque, por exemplo, eu peguei uma situação esses dias de uma empresa que ela tem por volta de 90 colaboradores. Aí a gente foi analisar o plano que a empresa tem hoje, participam do plano 18 colaboradores. A empresa paga uma parte, os funcionários pagam outra. Aí a gente foi analisar por que os funcionários não aderiram ao plano. Porque o plano está caro. Então, eles não conseguem pagar nem os 50%. Então, nesse momento, o que a gente ofereceria para a empresa? O que a gente fez? Né? Pega um plano mais simples ou uma operadora mais democrática, entre aspas, que tenha desde o plano básico de entrada, que é um plano com uma rede restrita, até o plano mais completo, que quando a gente fala mais completo, é o que atende até a própria diretoria, né? E aí tem livre escolha. Aí o que acontece? O colaborador ele pode que está com não tem condições de arcar com custo alto, ele pega o plano mais básico, que para ele é ok. Sim. E aqueles que estão dispostos a pagar um pouquinho mais pelo plano, pega o intermediário ou mais top. Então aí vai ter aí sim vai ser um benefício que o colaborador vai ter. Senão, acaba sendo um tiro no pé. A empresa tem plano de saúde, mas ninguém está aderindo. Mas ninguém adere, né? É. E aí, de fato, a gente consegue ter o efeito de fato que a empresa gostaria, Sim, né? Exato. Então, você tem... Aí até causa até um efeito reverso, né? Causa. Porque o funcionário fica insatisfeito Sim. porque a empresa tem o plano de saúde, mas ele não consegue participar de nenhuma forma, né? E você já teve algum case, assim, de aumento de produtividade? A empresa te falou assim, cara... minha empresa teve aumento de produtividade porque eu consegui deixar meu colaborador mais contente por conta de um convênio, por conta de um benefício nesse sentido. Você vê esse tipo de situação? Sim, a gente vê os dois lados, né? Eu tenho contato com empresas, por exemplo, que a gente acaba conhecendo os funcionários, né? Uhum. E aí, de repente, a empresa não tem o plano de saúde. O funcionário ele fica meio desgostoso, né? E é importante que até o cara, numa primeira oportunidade de trabalho, ele muda por uma outra empresa que tem o convênio. Exato. Eu tenho uma empresa que os funcionários estão lá há muitos anos, né? E a empresa, por incrível que pareça, não oferece o plano de saúde. Vira e mexe, os funcionários que a gente acaba conhecendo no dia a dia, eles perguntam, Fernando,
Você não quer fazer uma proposta para a dona da empresa oferecer o plano de saúde, nem que seja para a gente pagar quase que tudo, mas pelo menos a gente ter oportunidade de ter o plano de saúde? Ou então eles tentam cotar de forma individual, que aí acaba sendo mais caro. Então, assim, se essa empresa oferecesse o plano de saúde, com certeza o ambiente seria mais leve até, né? Porque, imagina, hoje em dia está muito difícil você ir para um hospital público, né? Qualquer questão aí é fila, é agendamento para meses, até ano, de repente. Então, é fundamental, né? Tá. Até um feedback legal aqui. A gente estava conversando esses dias com um colaborador nosso lá do escritório. Sim. E aí a gente estava falando, né? Poxa, imagina se fosse no hospital público, no SUS ali, quanto tempo você ia fazer para fazer esse exame? Eu falei, nossa, ia anos. Exato. Não ia conseguir fazer tão cedo assim, né? Infelizmente, porque a nossa saúde pública é bem precária. Né? Na verdade, é bem ruim. E uma corretora de seguros, assim, principalmente seguro de vida, que é o nosso assunto que nós estamos falando aqui agora. O principal ponto que eles buscam vocês lá é em relação à saúde para fugir do SUS. Cara, não quero estar no SUS. É esse o principal ponto? Sim, porque não dá, né? A saúde pública, infelizmente, não dá. Então tem que ser no plano empresarial mesmo, né? E até por exemplo, vamos imaginar empresas menores aí que a gente tem bastante casos assim de consultorias, por exemplo, que o gestor trabalha sozinho, né? Ele trabalha muitas vezes até da casa dele. Então aí, às vezes ele quer um plano de saúde para o contrato social que a gente diz, né? Para ele e para os dependentes. A oportunidade dele contratar tem que ser através do CNPJ, porque plano individual hoje tem muito poucas opções, né, no mercado. E quando a gente fala de plano por adesão, que você tem que se filiar a uma entidade de classe para contratar, o valor sobe muito. Então, acabou que o mercado, 90% dos planos aí, de ponta, só trabalham praticamente através do CNPJ, plano empresarial, né? Então, a gente atende também, a gente tem muitas empresas lá, consultorias lá, que a gente fecha o contrato a gente fecha o plano de saúde só para o contrato social, só para os sócios e dependentes. E pessoa física, você consegue, mas é um pouquinho inviável nesse sentido aí. Sim, é inviável, então, planos com uma rede bem restrita, entendeu? Tem opções, a gente tem bastante cliente pessoa física também, mas é uma rede bem mais restrita. Para um funcionário, por exemplo, que está trabalhando numa empresa e não tem, o que ele tem que fazer é convencer a empresa a aderir, né? Isso. A gente tem casos também, um caso que é até frequente lá na corretora, por exemplo, a empresa ela não tem condições de oferecer o plano de saúde para o funcionário. Mas ela fecha o plano de saúde através do CNPJ e desconta 100% no alerite do funcionário, de forma integral. Acaba sendo até um benefício para o funcionário, porque ele não consegue contratar um plano por aí individual, um bom plano. Então, a partir do momento que a empresa, entre aspas, empresta o CNPJ para o funcionário ter oportunidade de contratar o plano, ele acaba enxergando como um benefício. E aí ele consegue colocar a família dele inteira ali, né? Pode colocar dependentes. Tudo. Todo convênio dá para fazer isso? Dá. O 100%? Eu imaginava que não dava para tirar, para descontar o 100% do convênio. Mas dá, né? Dá para descontar. Tá, é que eu acho que a implicação ali acho que é a questão do salário, né? Não vou lembrar de cabeça, mas acho que tem um percentual que não pode ter de desconto referente ao salário do funcionário. Sim, você tem até um limite para poder descontar do salário. Não vou lembrar de cabeça qual que é agora, mas tem um limite. Sim. Você não pode... O cara recebe R$2.000, você desconta 1.500. Sei lá. Não, aí fica tem um valor, exatamente, não vou lembrar de cabeça qual que é, mas eu sei que tem um valor nesse sentido, mas é uma possibilidade que as empresas têm também de ter o funcionário ali por mais tempo. Né? Com certeza. Com certeza, se o cara está trabalhando na sua empresa não tem convênio médico, e ele recebe uma oportunidade de trabalhar numa outra empresa que tem convênio médico, acho que convênio é um dos benefícios que o colaborador ele mais leva em consideração na hora de trocar de um cargo. Isso tem estudos, é o principal benefício, não tem o que falar. Depois do salário, óbvio, né, é o principal. Se ele tem a oportunidade de ter um convênio, vai pesar na decisão dele. Com certeza. Então, por isso que as empresas, de um jeito ou de outro, elas precisam colocar isso daí se elas estão pensando em retenção de funcionários, em benefícios para o colaborador. A gente sempre fala, né? Poxa, o que constrói as empresas são as pessoas. Sim. E eu sempre gosto de falar também da teoria do mínimo. Sempre falo isso, né? Poxa, às vezes a gente contrata o nosso colaborador ali, vai lá na convenção coletiva de trabalho, vê qual que é o mínimo que tem que pagar para ele, vê qual que é o mínimo que eu posso dar para esse cara
e espera o máximo dele. Não vai dar certo, né? Exato. Se você está dando um mínimo para o funcionário, você vai receber o mínimo. Não tem Sim. milagre, né? Não tem. Então, se você quer, de fato, ter uma equipe produtiva, ter bons funcionários que fiquem com você por muito tempo, você tem que dar benefícios para esse cara, produzir condições, tanto para ele como para a família dele também. Sim. E aí você tem isso como retorno em produtividade, em aceitação de clientes, e o retorno vem de outras maneiras, né? Com certeza. Quer ver uma coisa também que é bem legal? Muitas vezes a empresa não pode, eu estou falando muito disso, mas acontece, a empresa não pode oferecer o plano de saúde. Mas o plano odontológico, a empresa tem como oferecer. O plano odontológico é muito baratinho, né? Os planos odontológicos, as operadoras, as seguradoras que trabalham com o plano odontológico, elas dão benefício de, além dos dependentes diretos, agregados, né? Pai, mãe, irmãos entrarem. Então, às vezes, você pega um colaborador até sem juízo de valor, até mais simples, e ele tem a oportunidade de entrar no plano odontológico e dar um plano odontológico para o pai e para a mãe dele. Nossa, isso para o colaborador é fantástico. A gente já teve vários casos aí que o colaborador ficou com um sorriso de orelha a orelha por ter a oportunidade de oferecer um plano odontológico para o pai e para a mãe. Entendeu? Legal. E não é muito caro, né? O plano odontológico é baratinho. É barato e não tem a questão da idade também, né? Uma criança de 10 anos e um senhor de 75 anos é o mesmo valor, entendeu? Tá. Então fique aí, você que é empreendedor está nos acompanhando, pelo menos o plano odontológico é bem relevante a gente considerar também nessa situação, e certamente você vai ter uma equipe mais produtiva. Ah, não tenha dúvida. Né? Bom, a gente já falou aqui, Fernando, sobre o seguro incêndio ali, o seguro empresarial, o seguro... benefícios. Os benefícios. E eu queria comentar contigo agora sobre o seguro de risco. A atividade, por exemplo, assim, você faz uma atividade e aí você assegura aquela contabilidade, se der contabilidade. Deu um erro ali, mandei um imposto errado, ou parte jurídica também, poxa, teve um processo errado. Qualquer atividade que tenha algum tipo de risco nesse sentido de erros, sobre esses seguros. Vocês fazem lá? Como que funciona isso? Seguros que asseguram de fato a atividade ali. Como que funciona esse ponto? Sim. Não, a gente faz também. Você vê que a gente está falando de vários ramos aí, a gente já falou de uns 7, 8 ramos aí, né, que a gente atua. Mas a gente trabalha também. Algumas empresas, alguns ramos de atuação, existe o seguro de responsabilidade civil profissional, RC profissional que a gente fala. Então, por exemplo, contabilidade é uma das atividades que existe esse seguro que seria para suprir, né, a empresa em caso de erro, por exemplo, de erro profissional. Entendeu? Então, é fundamental. O escritório de advogados também é um ramo que dá para contratar esse seguro. Médicos também dá para contratar. Então, assim, a gente faz isso também. Legal, bacana. E aí, para você ver, né? Quando a gente começa a empreender, a gente só pensa em vender, né? Alguma coisa assim. Poxa, eu quero vender contabilidade. Sim. Eu quero vender caneca. Eu quero vender esse celular aqui. Mas na medida que o nosso negócio vai evoluindo, a gente vai começando a entender o risco que a gente corre. Sim. Enquanto empresário. Poxa, eu cuido de diversas empresas hoje. Se eu fizer um erro, estou falando da contabilidade, mas para todos os segmentos é isso, né? Sim. Se eu tiver um problema em relação a isso, o que acontece? Então, o seguro vem para nos ajudar a isso. E aí, eu sempre falo, né? Quando a gente começa um negócio, a nossa preocupação é uma. Os nossos problemas, as nossas preocupações é uma. À medida que a gente vai crescendo o negócio, aí vão aparecendo esses novos problemas que são diferentes de quando você começa. Que aí vem o problema, poxa, preciso ter esse funcionário aqui, preciso dar um benefício para ele. Sim. Se eu errar, o que acontece? Sim. Então, tem o seguro de responsabilidade civil. Sim. E aí a gente começa a entender as preocupações do empresário, elas vão mudando, né? À medida que o negócio vai crescendo. Sim. E aí chega um momento que a gente precisa falar de seguro. Exato. De garantir uma operação ali, de garantir que se acontecer alguma coisa, as coisas estão seguradas ali, né? E acho que a fase de cada empresa, né? Você deve atender empresas lá de N tamanhos. Sim. E aí você percebe que as preocupações são diferentes lá também. Exato. Não, tem a fase de cada empresa. E assim, o seguro, na verdade, ele é para evitar que a pessoa física ou a pessoa jurídica tenha prejuízo. O seguro nunca é para ganhar, é só para evitar o prejuízo. Então, esse ramo que você falou de responsabilidade civil é isso. Então, imagina, por exemplo, uma contabilidade deixa de recolher o imposto e a empresa toma uma multa gigantesca lá. E, às vezes, dependendo também da empresa,
negócio de fechar a empresa. Exatamente. Se ela não tiver um seguro, como que... De repente a empresa não tem... A contabilidade não tem caixa para pagar aquele imposto, né? Então é isso. Fecha a empresa. Fecha a empresa. Fecha a empresa. E aí, se você não tem um seguro, o que acontece? Exato. Né? Então, por isso que é importante, não só esse seguro de responsabilidade civil, mas vários outros seguros, com cada um com o seu objetivo específico ali para cada demanda, né? Exatamente. Além dos seguros, a FFJ tem algum outro produto que é relevante, que você acha que está fazendo muita diferença ali na vida do empresário? Porque, assim, hoje a gente vai, graças a Deus, evoluindo, levando o negócio, como eu falei para você. Cara, você começa a perceber que é muita coisa que você tem que se preocupar. E aí a gente tem sempre que estar muito de olho nos movimentos que as empresas estão fazendo, no que está acontecendo, o que é bom para o empresário. Sim. E aí eu queria saber se tem alguns outros produtos, algumas outras coisas que é interessante, que é relevante para o empresário. Certo. Então, assim, a gente falou de vários ramos de seguros aqui que a gente atua, mas tem também uma área de atuação que a gente já vem atuando assim, a questão de 2 anos praticamente, que é o consórcio. Né? Então, o que acontece? Nós somos uma corretora de seguros, né? Então a gente, uma das seguradoras, se não a maior seguradora que a gente trabalha, é a Porto Seguro. Então, aí falando com a gestora que atende a gente na Porto Seguro, ela falou do consórcio Porto Bank, né? Que hoje é o melhor consórcio do mercado, né? Que a Porto, ela não é só uma seguradora, ela tem uma saúde financeira muito grande. Então, ela atua na área de saúde, praticamente todos os ramos de seguros, cartão de crédito, então, e consórcio ela atua há muito tempo. Então, a gente sempre foi assediado, no bom sentido, pela nossa gestora para trabalhar nesse ramo. A gente começou a trabalhar há uns 2 anos. E aí acabou que a coisa foi pegando corpo, a gente acabou se tornando especialista também nessa área, né? Mais uma área, e a gente tem vendido bastante consórcio, né? Ajudado empresas e pessoa física também, né? Então, a empresa, em que momento que ela pode ter um consórcio? Por exemplo, você começou pequenininho ali, aí você cresceu, você tem uma reserva razoável de caixa, e você fala que você vai comprar o espaço que você está. Você tem interesse de comprar o espaço que você está. O consórcio entra em alguns momentos. Ou você não tem todo o dinheiro para comprar, mas você tem o dinheiro para dar o lance, para contemplar uma carta de crédito e comprar aquele bem. É um momento. Ou você até tem todo o dinheiro, mas assim, a partir do momento que você pega, por exemplo, vamos dar um valor aqui, vai lá, R$400 mil a sala comercial. Você tem os R$400 mil guardadinho lá no seu caixa, mas você fala, olha, eu acho que eu vou pegar um consórcio, eu vou dar um lance aí de 60%, vou contemplar uma carta. Ao invés de gastar do meu caixa os R$400 mil, eu gasto 250, 260 mil, porque os 60% acaba sendo um pouquinho mais por causa das taxas, né? Eu gasto 250, 260 mil, tenho uma carta contemplada, pego a sala comercial e eu não dispus de todo o meu capital. E esse outro capital fica aplicado rendendo. Esse é o momento. Tem empresas maiores também que têm frotas de veículo e rodando constantemente. Essas frotas têm que ser renovadas a cada tempo. Então, essas empresas aí têm 20, 30 cartas de crédito para a cada carta que vai sendo contemplada por sorteio ou por lance. Muitas vezes eles esperam ser sorteados, né? Cada carta que é sorteada, ele vai lá e troca um dos carros da frota, entendeu? O sorteio é bem mais difícil, né? O sorteio... Mas o consórcio da Porto é interessante até por isso, porque se você pega um consórcio de banco, por exemplo, qualquer banco, não vou citar nome aqui, tem muito mais pessoas nos grupos. Você pega um da Porto, tanto para imóvel quanto para automóvel, tem muito menos pessoas. Então, a possibilidade de você ser sorteado é um pouco maior. Tudo bem, você vai falar, olha, eu estou pagando consórcio aqui há 18 meses e não fui sorteado. Tem que ter sorte também, né? A gente nunca vende um consórcio falando, olha, compra que daqui a 1 ano você vai ser sorteado. Não tem como isso, né? Você tem que contar um pouco com a sorte. Mas mais assim, esse exemplo da frota, por exemplo, o cara tem 30 cartas de consórcios, né? Pagando para trocar a frota dele conforme ele vai sendo sorteado, então acaba sendo interessante, né? Legal. Acho que tanto seguro como consórcio, a gente vê bastante... Hoje em dia... Enfim, celular, a gente tem tudo aqui no celular, né? Sim. Então, a gente vê muitas soluções já feitas próprias para um aplicativo, para você resolver tudo aqui pelo celular, tal. Toda vez que eu precisei, por exemplo, conversar com a FFJ, contigo, cara, foi muito bom porque eu tive, de verdade, uma consultoria, assim, do que eu precisaria fazer ou não fazer. Sim. Só que hoje em dia tem muitas soluções por aplicativo. Corretor de seguro por aplicativo, online e tal. Como que você vê esse serviço? Se é mais barato? O que é bom, o que é ruim desse serviço?
E o quão um atendimento, como eu já tive aqui, eu queria que você falasse sobre isso, faz a diferença na hora de uma contratação. Certo. Assim, o que existe muito por aplicativo hoje em dia é seguro de automóvel, né? Você vai cotar lá, você pega, por exemplo, tem corretoras totalmente digitais ali que você vai preenchendo e vai saindo os valores lá, né? Mas sempre tem que ter uma consultoria de um corretor, né? Porque tem que avaliar. A gente, por estar no ramo, a gente sabe qual seguradora é interessante para trabalhar com aquele ramo de seguro. A gente vai analisar o risco, a gente vai comparar, vai verificar se o perfil está correto, né? Então tem que ter uma análise mais criteriosa, né? É legal até fazendo um paralelo, você deu o exemplo agora do carro, mas quando a gente foi escolher do nosso convênio lá da Via Contax. Sim. Porque, não sei se você vai lembrar, mas a gente ficou lá, poxa, a gente ia escolher a Sul América, Notre Dame ou uma outra lá que eu lembro quando era. E aí vocês fizeram toda essa análise de levantamento e falaram assim, cara, esse daqui vai fazer mais sentido para vocês agora, que é o que vocês estão buscando, né? Sim. E eu acho que no online você não tem isso, né? No aplicativo, né? Não, por exemplo, plano de saúde não dá para contratar por aplicativo porque é muito, muito complexo, né? Mas o exemplo que você deu é isso. Por exemplo, a Via Contax está no Taboão, né? Aí você tem os seus colaboradores, que a maioria mora lá na região. Aí eu vou lá e te ofereço um plano que não tem rede na região. Aí, para que você contratou o plano de saúde? Se eu precisar de ir no médico, eu vou ter que ir para outra cidade. Entendeu? Né? Então, vira e mexe. Uma das primeiras perguntas que a gente faz numa empresa, a gente vê onde está a empresa e fala, tem algum hospital aqui que os colaboradores costumam utilizar ou que vocês fazem questão que conste na rede credenciada? Esse já é o primeiro passo da gente de uma análise, né? Legal. Uma prática que eu já vi algumas empresas fazendo, queria te ouvir sobre isso. Convênio médico, ele tem preços diferentes de acordo com a localidade, né? Sim. Eu acho que até por conta da rede credenciada, de estar perto, de não estar perto, né? Tem casos de o cara abrir uma empresa em um lugar bem distante, lá no meio do nada, lá que o plano é barato, com atendimento nacional, para ele conseguir aproveitar? Isso é lícito, não é lícito? Como é que funciona isso? Na verdade, lícito não é, né? Porque você está meio que, entre aspas, burlando a seguradora, porque você vai abrir uma empresa em outro estado para usar a rede de São Paulo, que é a melhor rede, que é e acaba sendo a tabela mais cara do Brasil aqui de São Paulo, né? Então não é legal isso. O mercado trabalhou muito dessa forma, mas hoje as seguradoras elas estão analisando de várias formas, né? Muitas têm inteligência artificial para ver realmente onde que os beneficiários moram, onde que os gestores moram, né? Para ver se não está acontecendo isso. O mercado de saúde mudou muito, então porque as operadoras, as seguradoras de saúde, elas andaram tendo muito prejuízo aí nos últimos anos. Então, acho que o aumento dos preços é por conta disso também, porque aumentou significativamente, né? Aumentou. Teve a questão da pandemia, que teve uma demanda reprimida aí, que aí depois que acabou a pandemia, todo mundo começou a usar. Isso já foi um boom aí para seguradoras e operadoras. E teve também a questão, você falou de burlar, mas tem também a questão do uso indevido, né? Então, assim, hoje existe... há anos, há décadas, eu diria, tem aquela questão, vou fazer uma consulta, vou pegar duas notas fiscais para pedir o reembolso, para pegar o reembolso total. Isso acaba sendo, isso não é uma prática lícita, né? As seguradoras enxergam isso como fraude, né? Porque você tem o reembolso pré-determinado. Você gastou 800 numa consulta, você tem um reembolso de 100. Você vai pegar aquele reembolso de 100, né? Dando um exemplo bem prático aqui. Não adianta você pegar várias notas para pegar vários reembolsos, né? Aí você está prejudicando a seguradora. Então, essa prática aí que virou uma cultura, essa prática indevida, fez com que ajuda muito no preço dos planos de saúde hoje em dia. Né? Legal. E até a questão, você comentou também do uso, né? Tanto o colaborador como o proprietário da empresa que usa o plano de saúde, eles de fato entenderem aquilo ali. Aí acho que entra também um pouco do trabalho da coparticipação, né? Sim. Porque aí o funcionário pensa duas vezes ali, de fato, porque aí vira uma festa da mãe Joana ali também, né? Sim. E aí ele sabendo, poxa, eu tenho a coparticipação aqui, eu vou usar de fato quando eu precisar de fato, né? Exato. Tinha muito caso de... aí acho que não é burlar, mas sei lá, um uso indevido talvez, né? Por conta disso, né? Tinha. Na verdade, hoje em dia, e é uma tendência, tá? Quase todos os planos de saúde têm uma coparticipação, nem que seja só para terapia. Né? Poucos planos ainda existem a opção, te dão a possibilidade de contratar sem coparticipação.
muito por isso, porque a coparticipação acaba, ajuda, né, a diminuir a sinistralidade das seguradoras. Mas, assim, antigamente a gente falava muito, quando a gente trabalhava antigamente, que a gente ia naquelas empresas, principalmente no interior, que não tinha coparticipação, a mãe ia passar por um exame e falava, vou levar meus filhos também, já faz um exame lá também, porque não tem com quem deixar o filho, né? E leva lá e faz o exame. Não tinha nada, né? Não tinha nada. Vamos fazer aqui qualquer coisa lá e leva a criança lá e todo mundo faz exame, faz sem ter nada, entendeu? Então esse é um exemplo também acaba sendo um uso indevido, né? Não é nem ilícito, mas é indevido, né? Legal, muito bom. E você vê, né? Ao mesmo tempo que é muito bom, mas a gente tem que saber usar também, né? Tem que saber. Porque, poxa, além da gente, tem tantas outras pessoas que precisam de usar, né? E é saúde, né? Exato. Não é barato, né? Não. A gente tem que pensar também de ter o uso, mas também ter o uso consciente, o uso correto ali daquela solução, porque, de repente, você leva até problemas para a empresa, né? Sim. Que, poxa, se esforça ali para conseguir um benefício e tal, mas leva esse benefício para o colaborador, mas ele tem que ter o uso consciente ali Sim. dessa solução, né? Mas a coparticipação, só para finalizar o assunto, também ajuda o gestor da empresa, né? Imagina, por exemplo, se você tem um funcionário ali que ele gosta de inventar uma dor de cabeça para faltar no emprego, para atrasar, ele vai lá passar no PS para fazer uma Consultoria consulta online. para poder atrasar na chegada no trabalho, ou para faltar mesmo, para pegar um atestado mesmo, né? Se você tem a coparticipação, o cara vai pensar duas vezes, fala, poxa, eu vou passar, mas eu vou ter que pagar, né? Sim. Então, aí, isso você já inibe essa questão do uso indevido do funcionário. Então, para o gestor, também é legal ter a coparticipação, por esse motivo. Legal, muito bacana. Voltando agora, eu queria voltar agora ao assunto do consórcio, né? A gente vê bastante gente fazendo uso do consórcio para essas finalidades, para comprar um imóvel, para comprar um carro, frota, enfim, para comprar, adquirir algum bem ali, né? Às vezes comprar o próprio bem ali da pessoa física para a pessoa jurídica ali. E o consórcio ele acaba sendo ali de fato um ponto muito importante ali de análise na aquisição de algum bem. Qual que seria a principal diferença ali em você contratar comprar algum bem via consórcio ou via financiamento bancário, por exemplo? O que tem de diferente ali nesse ponto? Esse é um outro atrativo muito grande do consórcio, né? Se você vai financiar um imóvel, a taxa de juros é altíssima, né? O consórcio, muitas pessoas falam, não tem juros. Na verdade, ele tem algumas taxas, né? Que são incomparáveis com juros do financiamento. Então, para você ter uma ideia, tem pessoas, por exemplo, que compram um imóvel na planta, começa a pagar lá para a construtora. Quando chega o momento de fazer o financiamento, na entrega das chaves, fazer o financiamento para continuar pagando o imóvel, ele está com uma carta contemplada que ele começou a pagar o consórcio lá atrás, ao invés de entrar com o financiamento, ele entra com o consórcio, com a carta de crédito. Ou o cara já começou a pagar o financiamento, está pagando lá, sei lá, 3, 4 mil reais por mês, e aí ele consegue contemplar uma carta de crédito por sorteio, se ele teve sorte, ou por lance mesmo, ele vai lá e quita o financiamento. Que aí a parcela dele no consórcio é infinitamente menor do que a parcela do financiamento. Então, existe essa possibilidade também, entendeu? Legal. E até, às vezes, para o cara que tem o dinheiro na mão, né? Você deu um exemplo bom aqui para a gente, poxa, quero comprar um bem. Você tá com dinheiro na mão ali, mas às vezes faz mais sentido você não se descapitalizar. Sim. E o consórcio é importante nesse ponto, né? O consórcio é muito bacana para incrementar patrimônio, né? Então, assim, de todas as formas. Por exemplo, uma pessoa que tem lá o salário, até para uma pessoa tranquila lá, que não é empresário, mas tem lá o salário, tudo, é uma pessoa regrada, só que ela não consegue guardar dinheiro todo mês, né? Não tem aquela brincadeira que a gente faz, tem que ter um boleto para pagar, né? Pega um consórcio e fica pagando, né? A hora que você for contemplado, você pode comprar, ou se você tiver de carro, você pode ir lá trocar o seu carro, ou você compra um carro novo, ou você, se for para imóvel, você compra um imóvel, enfim. É uma forma de incremento de patrimônio. E também para pessoas que têm um capital um pouco maior. Tem o exemplo que todo mundo que trabalha com consórcio dá, por exemplo, é aquilo. Você quer incrementar, né, o seu patrimônio. Você pega um consórcio, vai contemplando cartas aí. Por exemplo, um apartamento. Você pega lá um estúdio, né? 300 mil reais. Você contempla uma carta de crédito de 300 mil reais.
aluga o apartamento, o aluguel do estúdio, o aluguel do apartamento do estúdio paga aquela carta de crédito. Ou seja, você comprou um imóvel de 300 mil reais, se você foi por lance, por 180 mil, por 190 mil, porque o próprio inquilino vai estar pagando o seu consórcio, entendeu? Isso daí tem vários casos desses. Para construção de patrimônio é beleza. É uma maravilha, entendeu? Você só coloca a entrada ali, vamos dizer assim, né? E depois o próprio imóvel se paga ali, né? Sim, assim. exato, exatamente. São estratégias, né? São formas de construção de patrimônio. Sim. Né? E aí você tem que sempre avaliar todos esses pontos, né? E tem bastante gente que fica rica desse jeito, né? Tem. Assim. A gente sempre fala, né? Poxa, mercado... O pessoal gosta de investir, né? Pô, bolsa de valores, renda fixa, renda variável, né? Mas o investimento em imóveis ainda acaba sendo... Sim. Eu vi uma frase uma vez, não vou lembrar de quem, mas que ele falou exatamente isso. Falou assim, cara, as pessoas mais ricas do mundo, elas investem em imóveis. Sim. E aí, quando você consegue... E aí, para investir em imóveis, talvez uma das melhores estratégias é o consórcio. Né? Exatamente. E o exemplo que eu te dei do boleto para pagar, né? Eu tenho um cliente que ele é comerciante, né? Ele tem vários estabelecimentos comerciais aí, mas nele eu cheguei tarde. Ele já trabalhava com consórcio antes de eu começar. Então, ele sempre falou, Fernando, eu tenho 30 cartas de crédito. 25, sempre eu estou com 25, 30 cartas de crédito. Estou pagando, coloco lá no meu fluxo, lá vou pagando os boletos. Contemplou, eles não têm pressa. Contemplou, faço alguma coisa. Eu troco o carro da empresa, se for de carro, né? Se for de imóvel, eu espero contemplar mais algumas, que você pode juntar cartas de crédito. Então, ao invés de pegar uma carta de crédito de 500 mil para comprar um apartamento grande, você pode ter várias cartas de crédito, se for da Porto Seguro, por exemplo, várias cartas de crédito da Porto Seguro de menor valor, depois de contempladas, juntar as cartas para comprar um único bem. Né? Isso também as pessoas... possibilidade de você aumenta as possibilidades de você ser sorteado, por exemplo. Né? Legal, muito bom. E você vê alguma... como você enxerga o futuro do mercado de seguros? Assim, as tendências... O que você vê? A gente vem... Poxa, a gente é empresário, então o que está acontecendo agora no momento é muito inteligência artificial, para tudo. Exato. ChatGPT essa semana acabou de soltar mais uma novidade, assim, que eu até falo, né, que às vezes eu fico surpreso com tudo aquilo que está aparecendo, mas ao mesmo tempo eu fico com muito medo. Eu falo assim, meu Deus do céu, mano, até onde que a gente vai parar com a inteligência artificial desse jeito? Sim. E isso está muito em voga. Não sei se é inteligência artificial, não sei se é alguma outra forma. Mas eu queria te ouvir sobre o que você pensa para o mercado de seguros e de consórcios também para o futuro, dado a nossa situação atual do mundo, questões econômicas, questões de desenvolvimento de negócio mesmo. Sim. Como que você enxerga esses mercados no futuro? Sim. Isso veio para ficar, né? Cada vez a tecnologia vai fazer mais parte do cotidiano de todos nós aí, né? As seguradoras, mais do que nunca, elas estão investindo muito nisso, né? Você pega as principais aí, a Porto Seguro, Bradesco, inteligência artificial já faz parte do escopo deles há muito tempo, né? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo básico aqui. Por exemplo, o seguro de carro. Né? Antigamente, para fazer uma cotação de seguro de carro, você tinha que preencher um perfil gigantesco, né? Sim. Com 10 perguntas lá para você poder avaliar o risco. Hoje diminuiu muito o perfil. Né? Tem 4, 5, 6 perguntas lá que você preenche lá rapidinho. Aí o sistema já identifica. Muitas vezes o sistema da seguradora já tem até os dados daquele segurado, porque ele já tem outros seguros na própria seguradora. Então, quando você digita o CPF lá, já baixa lá as informações, entendeu? Então, tá assim, tudo muito dinâmico, facilitando a vida não só dos segurados, dos beneficiários, como da própria corretora, né? Legal, bacana. E é importante porque a gente, como empresário, a gente corre um risco muito grande. E, às vezes, um risco que a gente não vê. Risco de perder um funcionário, sim, risco de perder uma sala comercial, risco de cometer um erro na operação ali, quem que vai pagar por esse erro. Então, eu acho que principalmente esse episódio de hoje, a gente precisa pensar muito sobre isso, sobre os riscos que nós, empresários, corremos, e diversos riscos, como eu falei, sim, aqui, risco de perder funcionário, risco da sala comercial, risco na operação, risco, né? O seguro é aquela coisa, né? A gente paga para não usar. Exato. Eu acho que é muito isso. Poxa, a gente tem que pagar para não precisar usar. Exato. Mas tem que pagar. É a história do boleto lá que a gente tem que pagar. Mas enquanto empresário tomador de risco, e não é pouco,
Se o empresário brasileiro soubesse o tamanho do risco que às vezes ele toma sem saber ali, ele daria mais atenção para seguro. Eu penso dessa maneira. Não, concordo muito, porque é tão difícil a gente manter uma empresa por muitos anos, você ter a sua equipe, você conseguir ter uma condição um pouco melhor, né? E a partir do momento que você consegue chegar nessa situação, você tem que blindar o seu patrimônio, né? E o seguro tá lá para isso, né? Para evitar de você ter perda, né? Então, um seguro que antigamente ninguém fazia, mas que hoje em dia muita gente faz, é o seguro residencial, né? Saindo da parte empresarial, mas voltando para o pessoa física. O seguro residencial é fundamental, né? Imagina se você mora num apartamento, você viajou, estourou um cano lá e vazou água no apartamento de baixo. E aí? O risco quem vai ter que pagar é você, não é o condomínio que vai ter que pagar. E muitas vezes o valor que você vai ter que pagar é alto, porque a água é complicado, né? Se começou a infiltrar, o prejuízo pode ser grande. Então, o seguro está lá para isso. E o valor do seguro residencial é 1/3 do seguro de um celular, por exemplo, sim, muitas vezes. Sim. E, cara, isso faz muita diferença. Eu tenho lá em casa o seguro residencial. Cara, é muito bom. Porque qualquer coisinha que acontece, cobre tudo. Cobre um monte de coisa. E os serviços, né? Sem contar os serviços também. O serviço, o encanador, o eletricista, caixa d'água, limpeza da caixa d'água. Cara, tem tudo. Você não faz nada lá. Você só liga para os caras vão lá e resolvem assim, né? Então, eu acho que nesse ponto, tanto a residência... A gente acabou falando aqui um pouco do residencial aqui, mas para o empresário, ele precisa entender o tamanho do risco que ele toma empreendendo, o tamanho do risco que ele toma empregando pessoas e o quão ele precisa se preocupar com seguros, com a proteção de tudo isso, porque as coisas podem acontecer a qualquer momento sem ser menos esperar, né? Voltando para o empresarial, eu tenho até uma cliente que é vizinha nossa lá, né? Ela tem um brechó ali perto da corretora. Ela contratou o seguro empresarial lá para a loja dela. Ela contratou com a gente lá, paga R$800, R$900 por ano. Olha para você ter uma ideia, por ano. Dividido tudo. Ela teve um vendaval lá que destelhou a loja toda. Acionou o seguro. Ela gastou quase R$20 mil. Quer dizer, o valor do reparo foi quase R$20 mil. O seguro pagou tudo. Imagina se ela não tivesse seguro, ia ter que ser do bolso dela. O proprietário do imóvel não vai fazer isso, né? Ou vai fazer, mas vai dar entre aspas, uma canseira na pessoa muito grande. Ela tem que funcionar, né? Fazer a loja funcionar. E a gente está falando da questão climática, da natureza também, né? Eu dei esse exemplo do vendaval, já estou puxando o gatilho para outras questões aí, né? A gente está vendo o que está acontecendo no sul, aqui mesmo, vira e mexe, tem temporais, tem ventanias. E essa questão do sul? Imagino que algumas casas ali elas tenham seguros, carros, as empresas, os carros. Sim. Como que você vê que vai ficar essa situação? Não, tanto que já Porque imagino que é um impacto grande nas seguradoras. Nas seguradoras, né? Então, assim, foi o maior evento assim, de sinistros da história aí, aqui no Brasil. Isso já teve até reportagem, tanto que as seguradoras elas estão se unindo aí, falando entre elas para ver como que vai ser feito a questão da indenização, né? Porque elas vão indenizar todo mundo, né? O seguro é para isso. Então, as seguradoras também, é até importante isso, as seguradoras elas têm uma reserva técnica muito grande. Então, quando você... Elas precisam ter essa reserva? É obrigatório, isso é obrigatório. Então, se você pega essas seguradoras de ponta, Bradesco, Allianz, Porto Seguro, elas têm uma reserva gigante. Então, assim, aconteceu um evento desse, elas têm... Você não vai ficar na mão. As seguradoras estão lá para isso. E que use essa reserva técnica. Exato. Entendi. Então, já existe hoje uma conversa entre as próprias seguradoras, imagino, enfim, deve ter mais gente aí envolvida nessa questão, já para indenizar todo o Rio Grande do Sul. Sim, todos que têm seguros lá, todos estão tranquilos, entre aspas, né? Se é que dá para usar essa palavra, né? Eles vão ser indenizados. E algumas seguradoras, elas estão fazendo, para você ter uma ideia, que elas têm também a questão social, né? Muitas seguradoras, por exemplo, que o segurado está lá no sul, que foi prejudicado, ou até que não foi, o seguro do carro está vencendo agora dia 15, ela está dando mais 10 dias para o cara usar antes dele renovar, entendeu? Elas estão dando essa margem aí. Prorrogação, né? Está prorrogando um pouco, né, a vigência do seguro para ajudar de alguma forma, né? Toda a sociedade está ajudando, né? As seguradoras estão nessa também. Entendi, muito bom.
Fernando, nosso episódio está chegando ao fim aqui, 1 hora está passando muito rápido, já falei isso, todo episódio eu falo isso, que 1 hora está passando bastante rápido Exato. aqui, mas queria te agradecer mais uma vez pela oportunidade de conversar contigo, falar sobre negócios, falar sobre seguros, e mais do que falar sobre seguros, é falar sobre o risco que o empresário corre, só pelo simples fato dele decidir empreender, e como que ele pode minimizar ou reduzir esse risco através de um seguro, através de um consórcio, aí não, mas nem na questão do risco, mas na questão de novas oportunidades. Sim. Muito obrigado por ter vindo até aqui, partilhado um pouco da sua experiência, da sua vivência profissional, falado um pouco da FFJ também, que é a corretora de seguros da Via Contax, que sempre quando precisa de alguma coisa a gente grita lá e a gente é super bem atendido. Obrigado. E eu queria que você deixasse aí uma última mensagem aí para a turma, para o pessoal que está nos assistindo, e muito obrigado. Bacana. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom a gente conversar, né? A gente conversa sempre no dia a dia, né? Às vezes a gente está se falando aí, estende a conversa por bastante tempo falando de outros assuntos, mas assim, tá falando aqui no podcast, conversando, trocando ideias sobre o mercado é sempre muito bom, né? E eu tenho certeza que acaba ajudando muita gente que está ouvindo a gente falar sobre isso, né? Então... A gente pensa que não, cara, mas igual eu falei para você, esse aqui é o 30º episódio que a gente está gravando. O que tem de relatos, assim, às vezes, de gente que chega de mim falando depois, cara, eu escutei o episódio lá com o Fernando, com o Ciclano, com não sei quem lá, tal, foi muito legal, me ajudou aqui na empresa, e eu tenho certeza que esse episódio aqui vai ajudar muita gente. Não tenho dúvida. Essa questão, isso que você fez de juntar empresários, né, de conversar com pessoas de diversos ramos, isso é muito bacana, muito bacana. Eu já ouvi alguns episódios também, aprendi com situações que eu não conhecia, então acaba sendo bem interessante. Eu que tenho que agradecer você aí. Boa, muito bom, muito bom, muito bom. Então, é isso. Como é que eu encontro o Fernando? Como é que eu encontro o FFJ na internet? O que a pessoa tem que fazer para encontrar vocês? Tá, então tem o nosso Instagram, @FFJSeguros, tem o nosso site, ffjseguros.com.br, e tem o nosso telefone fixo. Existe ainda telefone fixo hoje em dia, né? 3732-4400. Se quiser falar diretamente comigo lá, pode falar, pode ligar. Boa, muito bom. Super recomendo o trabalho da FFJ. E para você que está aí nos acompanhando, nos assistindo até aqui, muito obrigado. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve aqui, curte esse vídeo, manda lá para o seu sócio, para os seus amigos empresários, para a sua família, para as pessoas que precisam se preocupar um pouco mais com essa questão do risco do empresário. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço, até o próximo episódio. Até mais.